A gente vai ver que aumentou o número das empresas que conseguem passar do primeiro ano de vida no Brasil. A gente também vai ter as notícias da Olimpíada de Matemática. Um jauense foi condecorado pela presidente Dilma. Além disso, há mais notícias da cidade a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, a gente começa a edição do Jornal da Câmara, lembrando que hoje é 29 de agosto, Dia Nacional contra o Fumo, né? Vamos ver. Se você parar de fumar agora, após 20 minutos, sua pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 3 semanas, a respiração e a circulação melhoram. Após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao de quem nunca fumou. Se você não parar, é a sua vida que pode se apagar. 29 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Fumo. Muito bem, né? Para os fumantes, hoje é dia de tentar parar de fumar, assim como eu, né? Que faz um mês que tô com o remédio lá na gaveta, esperando eu começar a tomar. Aumentou o número de empresas no Brasil que conseguem passar daquele primeiro ano crítico, né? Que toda empresa enfrenta quando a pessoa quer abrir o próprio negócio. A gente vai ver e entender por que isso está acontecendo. O sorriso não é para menos. O comércio foi o setor que mais cresceu em 2010 no número de vagas criadas. Foram um pouco mais de 350 mil novos empregos em relação ao ano anterior. É por isso também que a máquina de fatiar frios funciona cada vez mais a todo vapor. Dinamismo registrado num verdadeiro raio-x das empresas do país. É a pesquisa Demografia das Empresas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2010, mais empresas foram abertas do que fechadas na economia brasileira. O saldo positivo foi de quase 262 mil novas companhias, um crescimento de 6,1% em relação a 2009. E se forem considerados apenas os novos negócios que abriram as portas há 2 anos, o número chega a 1 milhão, com 1 milhão de empregos gerados. A explicação para o resultado, segundo o IBGE, foi o crescimento da economia brasileira em 2010, que se recuperou da primeira fase da crise financeira internacional iniciada em 2008, com um fôlego considerável. Em 2010, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, registrou um aumento de 7,5%. A pesquisa Demografia das Empresas do IBGE revela ainda que em 2010 existiam 4,5 milhões de empresas em atividade no país, que empregavam mais de 37 milhões de pessoas. Tá aí, ó, e ainda falando sobre isso, né, muitas empresas hoje são ligadas ao artesanato, principalmente no que se diz respeito à exportação. E esse produto brasileiro está sendo reconhecido no mundo. A ideia é trazer para o Brasil uma mão de obra qualificada para ser utilizada em setores econômicos, por exemplo, que necessitam desta mão de obra. Quem vai conversar com a gente e dar mais detalhes sobre o assunto é o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Boa noite, ministro. O governo brasileiro quer aproveitar, por exemplo, essa mão de obra que na Europa está sofrendo com a impossibilidade de empregos, principalmente na Espanha, por exemplo, e atraí-la para o Brasil, essa mão de obra que geralmente é uma mão de obra qualificada, a partir das necessidades do governo brasileiro nesse momento? Boa noite. Nós precisamos fazer isso. O Brasil é uma sociedade composta de várias raças, vários países, vários povos. Nós temos o português, o africano, o imigrante japonês, o italiano e vários outros. E, para se ter uma ideia, no começo do século passado, nós tínhamos 7% da mão de obra brasileira era formada de imigrantes. Hoje, somente 0,4%, o que é uma queda brutal. E decorre exatamente do fato de nós, desde meados do século passado, não termos uma política migratória que atenda às necessidades do crescimento brasileiro. Então, nós resolvemos enfrentar esse problema. Uma parte
das imigrações, elas decorrem de movimentos e de atitudes humanitárias por parte do país. Essa não é objeto da nossa análise e reflexão. Nós vamos cuidar de saber da mão de obra qualificada. Quais as necessidades que o país tem, que setores da economia necessita de mão de obra já, como nós podemos estimular a vinda desses setores, desestimular a vinda de outros setores que não são necessários. E essa visão decorre do fato de que nós precisamos fazer isso agora. O processo educacional, a qualificação da mão de obra brasileira é um processo de médio e longo prazo. E nós precisamos resolver agora, não só atendendo às demandas dos setores mais dinâmicos da economia brasileira que carecem dessa mão de obra qualificada, como também estimulando a transferência de tecnologia. E a melhor maneira de transferir tecnologia é através da cabeça, através da experiência, através da capacidade do trabalhador, do técnico, do tecnólogo, de se incorporando ao processo produtivo brasileiro, participar, aplicando o seu conhecimento aqui no Brasil e fazendo com que a nossa produtividade aumente e que, consequentemente, aumente a nossa capacidade de não só distribuir renda para o trabalhador, como também aumentar a competitividade do nosso produto. Obrigado pela entrevista. O grupo de trabalho da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República vai se reunir mensalmente até o mês de novembro para discutir o tema. Bom, vamos explicar então. Essa matéria aí é explicando o governo brasileiro desenvolveu um projeto para fazer o quê? Empregar as pessoas que estão no exterior fazendo cursos, faculdade, intercâmbio, porque o país está passando por um momento em que falta mão de obra qualificada em determinados setores. Então, o governo está pegando esse pessoal que volta para o Brasil para empregar essas pessoas e acabar suprir tudo isso que está faltando na indústria, na construção civil do país. Essa foi a matéria que a gente viu. Agora sim, né, caso você não tenha ido para o exterior fazer faculdade e esteja desempregado, você pode investir no artesanato, que está sendo reconhecido fora do Brasil. Agora a gente vai ver essa matéria. A habilidade faz parte do dia a dia desse artesão. Darlindo Oliveira, o mestre Darlindo, como é conhecido, modela a balata, que é essa massa. Graças à obra Búfalo Montado, ele recebeu o Prêmio de Excelência das Nações Unidas para produtos do Mercosul. Vai alavancar muito mais o artesanato modelagem em balata, porque é um material desconhecido, né? E agora com esse prêmio vai ser conhecido não só no Brasil, no mundo todo. Né? O mestre Darlindo recebe apoio do programa do Artesanato Brasileiro. É por meio desse programa que ele consegue participar de feiras como essa. Assim como ele, artesãos de 8 estados participam dessa feira graças ao PAB. Dona Carmen, como que é para a senhora esse apoio do programa? É muito importante, porque é através do programa que nós somos descobertos. Porque moramos em Timbaúba dos Batistas, Rio Grande do Norte, é sertão. E se não fosse o PAB dando-nos essa oportunidade para a gente, jamais nós teríamos sido descobertos. Cerca de 80 mil artistas de todo o país estão incluídos no programa. A expectativa é que cada vez mais artesãos sejam atendidos pelo programa do Artesanato Brasileiro, o PAB. Só em 2011, o governo investiu mais de 2 milhões de reais. E até o fim desse ano, outros 3 milhões e 400 mil reais devem ser aplicados no programa. O ano passado nós conseguimos fazer 8 turmas de capacitação de multiplicadores, numa metodologia que foi desenvolvida para o programa, uma metodologia que visa formar artesãos empreendedores, ou seja, nosso objetivo é que o artesanato seja um gerador de emprego e renda. Então esse artesão ele precisa saber fazer negócio. Além de espaços para expor os produtos, o programa ainda oferece treinamento. Agora a gente está precisando levar outras informações para os artesãos, tipo embalagem, tipo qualidade de produto, tipo promoção do artesanato no mercado internacional, como é que isso funciona, para que a gente possa realmente ter aí
a exposição do artesanato brasileiro no mundo todo. Eu acho que todo mundo devia ver, participar, incentivar também com a presença da gente esse pessoal que tem necessidade de mostrar o seu trabalho, tá? Que é feito com muito carinho, com muita boa vontade, com muito desenvolvimento deles, interno deles também, porque eles se unem, eles formam cooperativas, eles formam tudo isso para conseguir chegar até aqui. Muito bem, aqui em Jaú tem um pessoal lá no Sila Bauab que customiza chinelos, né, havaiana, sandálias havaiana. Elas são vendidas com exclusividade numa loja em São Paulo e essa mesma loja tem uma filial em Nova York, ou seja, feito em Jaú e vendido exclusivamente em uma loja brasileira que tem uma filial em Nova York. Vamos para a previsão do tempo agora, afinal de contas, ontem todo mundo achou que ia chover, ou boa parte das pessoas acharam que ia chover. Eu tô falando, só vai chover dia 7 de setembro, feriado. Vamos ver a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, uma frente fria está passando pela região sudeste do país. Ela avançou na região sul em direção à região sudeste, trazendo maior quantidade de nuvens e também chuvas em algumas áreas. Essas chuvas ficam mais concentradas entre a faixa sul da região do estado de São Paulo, também sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Estas chuvas não são generalizadas, também não acumulam grandes volumes, elas ocorrem intercaladas com períodos de melhoria, mas já é uma grande diferença em relação aos dias anteriores, principalmente em cidades aqui da região sul e central de Minas Gerais, onde não via-se chuva há muito tempo. Em algumas cidades de São Paulo não chovia há mais de 40 dias, e isso acabou refletindo em episódios de estiagem, também baixa umidade relativa do ar. O tempo não muda nessa área clara do mapa, onde ainda há o predomínio de uma massa de ar seco que garante a grande amplitude térmica, temperaturas elevadas no meio da tarde e também umidade relativa do ar próxima dos níveis críticos. A grande novidade é que o mar fica agitado, principalmente entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, por conta da passagem deste sistema. E logo após a passagem da frente fria, vai entrar uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas, especialmente no estado de São Paulo e na região de Minas Gerais. Essas temperaturas caem por conta da predominância dos ventos que sopram do sul do país, trazendo esse ar mais gelado, e por isso amanhã da quarta-feira já fica com temperaturas um pouco mais baixas, especialmente no estado de São Paulo. Faz 12 graus na região sul do estado de São Paulo, as temperaturas na Serra da Mantiqueira variam entre 7 a 9 graus e apenas sobre a região norte de Minas Gerais é que as temperaturas ainda ficam um pouco mais amenas, na casa dos 16 graus, mas ainda assim com friozinho. E as temperaturas máximas da tarde sobem principalmente no norte de Minas, passam facilmente dos 34 graus, passam dos 31 graus na região da capital Vitória e no Espírito Santo, e apenas aqui na faixa sul do estado de São Paulo é que temos ainda a influência desses ventos que sopram do quadrante sul, intercalado com essa maior nebulosidade, também chuvas fracas até o final do dia, o que deixa as temperaturas um pouco mais baixas no período da tarde. Na capital paulista, as máximas não passam dos 18 graus, portanto, sensação de frio aumenta na tarde da quarta-feira. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar a respeito da Olimpíada de Matemática. Tem jauense que ganhou medalha. Um instante só, não sai daí. A presidência da Câmara Municipal de Jaú, na garantia da gestão democrática da cidade, convida a todos para audiência pública no dia 31 de agosto, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei complementar do Executivo, número 005 de 2012, que revisa a lei complementar número 298 de 2007 e dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Jaú e da outras providências. Meu nome é Jaqueline, tenho 20 anos e sou dona de casa. Tenho 2 filhos, Luiz Felipe e Agatha Alice. Sou casada com o Celso e ele é pedreiro. Ele ganha R$50 por dia. Quando tem carne, nós comemos, né? Quando não tem, nós comemos arroz e feijão mesmo.
Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade, então, se mobilizou. E depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Nessa eleição, ela já vai estar em vigor. Ficha limpa, esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. – 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Jornal da Câmara de volta, a gente vai ver uma matéria da NBR, afinal de contas, um jauense esteve no Rio de Janeiro e foi condecorado com uma medalha recebida das mãos da presidenta Dilma. Afinal de contas, ele foi vencedor da Olimpíada de Matemática. Diga-se de passagem, ele estará aqui nos próximos dias, vai gravar um Câmara Entrevista com a Vera, né? Ele é aluno do Instituto, escola pública aqui de Jaú, mas a gente vai ver a matéria gerada, feita pela NBR. Vamos ver. Alisson tem 21 anos e está nos Estados Unidos, no estado de Montana. O estudante de Engenharia Elétrica de Minas Gerais recebeu bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras e vai passar um ano em uma universidade americana. Acho que vai ser um ganho para mim porque a maior parte do desenvolvimento científico do mundo é feito aqui nos Estados Unidos. Então, com certeza, eu vou estar ao lado dos melhores professores do mundo, entendeu? E provavelmente perto das melhores empresas também do mundo. Então, a experiência que eu vou adquirir aqui vai ser muito boa por isso. Um dos critérios que ajudou Alisson a ser selecionado pelo programa, que oferece bolsas de estudo em universidades estrangeiras, foi ter participado e recebido medalhas em 2 edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. A Olimpíada de Matemática permite que os estudantes premiados participem de programas de iniciação científica em universidades parceiras. Assim como Alisson Fernando, de 23 anos, que faz mestrado em Engenharia Elétrica, também obteve benefícios depois das conquistas na Olimpíada de Matemática. Ele foi medalhista de ouro na competição de 2007. Como prêmio, além de uma viagem, recebeu o direito de participar do programa de iniciação científica na Universidade de Brasília. Você está participando de uma competição e está testando mesmo seus conhecimentos, saber como que você está, né? Acho que vale bem a pena, assim. Acho que hoje, ainda mais, né, traz muito mais oportunidades, né? Porque essa questão, os projetos estão se desenvolvendo mais, né? Imagino que já tenha outras premiações além do mestrado e tudo, então, para quem gosta realmente de matemática e gosta de estudar, eu acho que vale muito a pena fazer. Ficou todo mundo esperando, né, o João Pedro de Medeiros Gomes, que é o aluno jauense que ganhou uma das medalhas da Olimpíada de Matemática, aparecer, mas ele não apareceu. Ele vai aparecer aqui nos próximos dias, num Câmara Entrevista que ele vai gravar com a Vera. Parabéns para ele, parabéns ao pessoal do Instituto, né? Afinal de contas, concorreu aí com gente do Brasil inteiro. Essa matéria que a gente viu foi apenas uma ilustração, né, os benefícios que a Olimpíada de Matemática traz para quem disputa, né? E também para quem concorre. Afinal de contas, foram mais de 30 mil condecorações, algumas medalhas também distribuídas para alunos, um aluno de cada estado. E o estado de São Paulo teve o privilégio, né, de contar com um estudante aqui de Jaú, volto a dizer, aluno do Instituto. A gente tá meio sem tempo, né, Carlinhos? Vamos falar da Paralimpíada, então. A Paralimpíada começa hoje e amanhã um jauense também, que você já viu passar aqui pela TV Câmara, o Paulo Salmin, amanhã ele disputa o tênis de mesa.
Ele é um para-atleta, claro, está participando da Paralimpíada. Amanhã, sabe o horário, Carlinho? Carlinho é o rei das Olimpíadas. 9 horas da manhã, as qualificatórias, então, o Paulo Salmin, que já esteve aqui. A gente vai rever a entrevista dele aí nos próximos dias. Um jauense representando o Brasil nas Paralimpíadas que estão acontecendo lá em Londres. E em relação às queimadas, ontem muita gente me cobrou em relação às queimadas que eu estava falando da cana. A gente não pode esquecer do fogo que está pegando nos terrenos. Mas lembrando aos corneteiros que falaram que eu não disse dos terrenos, eu disse sim. E disse, inclusive, que o fogo não pega sozinho, hein? Alguém joga fogo, taca fogo lá nos terrenos. Ontem, mais de 30 pontos de focos de incêndio aqui na cidade, o Corpo de Bombeiro trabalhando muito com todas as equipes para tentar extinguir o fogo que está perturbando os moradores da cidade. É hora de dar tchau. O Jornal da Câmara termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, 12:30. Tchau, boa tarde.